Olá, meus queridos irmãos, a paz de Deus, que a Shalom de Deus esteja sobre cada um de vocês. Muito obrigado por você estar inscrito aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Que Deus abençoe tua vida, abençoe teu coração, abençoe a tua família. Que Deus faça prosperar o seu caminho. Que Deus faça você crescer, que você possa ser abençoado, abençoado com a cura, com a libertação de Deus. Que sua família seja tocada pela mão poderosa do Senhor. Que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Coisas que você está esperando e ainda não recebeu. Tenha paciência, creia, porque o Deus que tu serve, o Deus que tu crê, Ele tem poder para abençoar. Ele tem poder para dar a você grandes benesses, as quais você ainda não recebeu. Mas as coisas de Deus, Ele não é encostado contra a parede. Hoje em dia tem aí uma onda por aí, né? Que fala que nós temos que exigir de Deus, que nós temos que cobrar de Deus, que Deus tem que nos dar porque nós temos direitos. E muitas vezes as pessoas que dizem que têm direitos a receber de Deus, elas se esquecem que têm obrigações para com Deus. Será que elas cumprem essas obrigações que elas têm para com Deus? Será que essas pessoas têm uma fidelidade a Deus? Será que elas são leais aos mandamentos de Deus? Mas receber bênçãos todos querem, mas obedecer o Senhor da bênção, aí é que está o grande segredo, a grande chave para você obter vitórias, obter conquistas, obter aí muita coisa que você espera receber da parte de Deus. Isso não é barganha, é fidelidade, né? Deus, Ele honra a fé, porque a fé, ela honra a Deus, ok? A Bíblia, inclusive, diz que a fé é o firme fundamento, está lá em Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é o canal que liga-nos a Deus e faz com que tenhamos certeza de que temos a presença de Deus e as benesses de Deus, elas estão nos acompanhando. Nós não corremos atrás de bênção. São as bênçãos que normalmente vão até nós. Isso lá, se nós lermos Deuteronômio, nós vamos achar essas grandes verdades. Deuteronômio, quando diz lá o caminho da bênção e o caminho da maldição, né? Então diz lá o Senhor que as bênçãos nos seguiriam. Elas iriam atrás de nós, correriam atrás de nós, assim numa linguagem bem simples, já que tem pessoas aqui no grupo que não são evangélicas. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu querido amigo, irmão, que está no grupo, aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira, e que não é evangélico. Continue ouvindo a palavra de Deus, independente da sua crença, seja você católico, espírita, não importa, o que importa é que você está ouvindo a palavra de Deus, que tanto faz bem a mim e a você que está ouvindo, ok? Hoje nós vamos tirar aqui uma dúvida, né? E existe um quadro de André Mantega, do ano de 1431, ele viveu de 1431 a 1506, era um pintor, não é? André Mantegna, para ser mais exato, André Mantegna. E nesse quadro ele retrata Dalila cortando o cabelo de Sansão. Agora, à luz do relato da Bíblia, é por isso que eu falo, olha, tem coisas que a gente ouve, mas elas não estão correspondendo com o que a Bíblia diz. Fica com quem? Com aquilo que você ouve e que você vai estar na axiologia, ou vai ficar na certeza daquilo que é afirmado nas Sagradas Escrituras e vai ficar com o certo, com o correto? Eu prefiro ficar com aquilo que está escrito e não com aquilo que eu ouço muitas vezes. É por isso que os bereanos, lá em Atos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônia. Por quê? Porque eles examinavam para ver se aquilo que Paulo pregava era de fato assim. Ou seja, se era fidedigno com as Escrituras, se estava batendo com a Escritura Sagrada, que naquela instância não havia Novo Testamento. As Escrituras daquela instância era o Antigo Testamento, ou a Tanar, né? O Tanar, melhor dizendo, né?
o Tanar, ou seja, os livros que nós temos no nosso chamado Antigo Testamento. Eram as escrituras da época, já que o cânon do Novo Testamento ele só foi ser formado bem depois. Teve inclusive concílios, teve várias reuniões para definir quais os livros que deveriam ser canonizados e os que não deveriam ser. É uma longa história essa história da canonização dos 27 livros do Novo Testamento. Houve muitas disputas, alguns livros quase que entraram. Por exemplo, o Didaquê foi um livro que quase entrou no cânon. Porque se achava um livro muito valioso. A Epístola de Clemente, de Alexandria também, quase que entra também no cânon. Algumas pessoas achavam que era relevante, era muito assim condizente com o que diziam os evangelhos. Então, essa questão canônica é uma questão bem complexa. E muitos até exploram esse lado dessa complexidade para dizerem que há livros que foram injustiçados, há livros que deveriam estar no Novo Testamento e não estão, porque houve política da Igreja de Roma, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo. É a minha fé, que Deus ele não permitiria deixar de fora alguns livros, que esses livros fosse do plano dele estarem no nosso Novo Testamento. Eu acredito que Deus, que é todo poderoso, que os seus planos não podem ser frustrados, Deus, com o seu inaudito e imenso poder, ele faria com que esses livros que as pessoas dizem ter sido preteridos injustamente, estivessem no cânon do Novo Testamento. Mas isso não aconteceu e fechou-se o cânon. É um consenso entre católicos e protestantes, os 27 livros do Novo Testamento, formando então a nossa Brit Hadashah, ou a Nova Aliança. Ok? Alguns falam Berit Hadashah, né? Hadashah é a nova, e Berit, ou Brit, né? Como diz aí, que tem aí um E, que é um E que não é sonoro, né? É um Sheva mudo. Então, aí a gente costuma dizer Brit Hadashah. Então, Novo Testamento, né? Berit é concerto, aliança, concerto, né? E Hadashah, novo, o novo concerto. Novo Testamento, novo concerto de Deus, né? Que não anula o antigo concerto. Pelo contrário, completa-se junto com o antigo concerto. Muito bem, eu quero deixar aqui em Juízes 16, 19, um texto, que esse texto vai elucidar uma questão, que conforme esse pintor, né? Nesse quadro famoso de André Mantegna, que viveu nesse período aí de 1431 a 1506, ele pinta Dalila cortando a cabeleira de Sansão, as tranças de Sansão, que eram 7. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Vamos lá. Juízes capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Então ela o fez dormir. Ela quem? Dalila. Já estava com conluio com os filisteus, já estava tudo tramado para capturarem Sansão. E Dalila foi uma mulher contratada para poder exatamente fazer com que Sansão fosse capturado pelos filisteus, dos quais Sansão era inimigo. Ok? Então ela era uma mulher mercenária. Inclusive, o nome Dalila é um nome que algumas etimologias, há uma divergênciazinha, né? Mas dizem que o nome Dalila, alguns etimólogos dizem que o nome Dalila significa uma mulher de falsidades, né? Uma mulher falsa. Alguma coisa que tem a ver com uma pessoa fingida. Então, era uma mulher perigosa, mulher que usou do seu encanto que exerceu sobre Sansão, que era um homem que se afeiçoava muito facilmente às mulheres, e até a prostitutas, inclusive, né? Ele deixava a sensualidade falar mais alto do que a razão e do que a espiritualidade, mesmo ele sendo um juiz. E ainda que entrou para a galeria dos heróis da fé, né? Alguns dizem que foi injusto ele ter entrado, e dizem que ele foi suicida. Nós vamos fazer um vídeo aqui sobre isso. Sansão foi um suicida? Vai ser um vídeo bom. Quem sabe não faça ainda nessa noite. Quem sabe? Mas vamos lá.
Juízes 16 e versículo 19 diz assim, continuando. Então ela quem? Dalila, o fez dormir, fez cafuné na cabeça dele, coçou lá a cabeça dele e botou ele para dormir sobre os seus joelhos, né? Tipo no colo aqui. E olha só o que está dizendo o texto do versículo 19. Depois que Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos, aí está dizendo o texto, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Ora, se foi Dalila quem cortou as 7 tranças da cabeça, do cabelo, né, de Sansão, porque aí aparece o relato que ela chamou a um homem. Na verdade, isso está querendo nos dizer que não foi ela quem cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão, mas foi esse homem que ela chamou quem cortou. E o sono de Sansão, vamos e venhamos, um sono pesado, porque 7 tranças sendo cortadas, ele não dormir, ele devia estar cansado, porque Dalila o estava injuriando para tentar descobrir o segredo da sua força, para tentar descobrir o segredo de onde vinha a força daquele homem. E ele a enganou, sendo que da última vez ela foi fulminante e dizer que ele estava fazendo chacota dela, pouco caso, e que ele não amava ela, que ele não gostava. Fez uma chantagem emocional com Sansão. E Sansão então revela que ele era nazireu e que ele nunca tinha cortado o cabelo e que se passasse navalha sobre a sua cabeça, ele então perderia a sua força. Na verdade, cuidou em dizer que a força de Sansão, ela não estava no cabelo, mas estava na fidelidade. Enquanto ele manteve a fidelidade em guardar o seu nazireato, ainda que ele tenha cometido vacilos, mas ele nunca tinha revelado para nenhuma mulher ou para ninguém, a não ser os seus familiares sabiam, mas ele não saía aos 4 cantos, isso a Bíblia não diz, dizendo, olha, eu sou nazireu e o segredo da minha força está no meu cabelo. Não. Foi para Dalila que o seduziu, que o encantou, que deixou ele arriado com os 4 pneus para ela, é que ele disse a ela exatamente o segredo da força dele, que estava exatamente no voto do nazireato e no cabelo dele, que era uma figura, um símbolo do nazireu. O nazireu, ele não podia beber bebida alcoólica, não podia tocar em morto e não podia cortar o cabelo. Tinha que manter o cabelo comprido, e Sansão tinha o voto do nazireato, né? A palavra nazireu, inclusive, vem do hebraico nazir, e o hebraico nazir vem de uma raiz que quer dizer separar para. Então, o nazireu era um separado, era alguém que era separado para Deus, separado para o Senhor. Então, diz, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Ou seja, a partir do momento que as tranças foram cortadas, quebrou-se o voto do nazireato. E tem um texto muito triste, inclusive depois, que vai dizer que o Senhor se afastou de Sansão. O Senhor se afastou de Sansão, os olhos dele foram furados e ele foi colocado no moinho para moer, que era trabalho de animais. Então vejam onde a desobediência, aonde brincar com as coisas santas pode levar um homem, aonde negligenciar aquilo que vem de Deus pode levar um homem, entre não nutrir temor por aquilo que Deus dá e por aquilo que você não guarda. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, guarda o que tu tens. Temos que guardar aquilo que Deus nos deu, para que ninguém tome a tua coroa. Então, Sansão, ele brincou com essa verdade. Essa palavra não tinha sido revelada, mas os princípios do nazireato já estavam revelados na Torá de Moshe, de Moisés. E ele, por certo, sabia o que era o nazireu e sabia que ele não podia ter feito o que fez. Por isso que a força se retirou dele, se retirou o Espírito do Senhor, se retirou Deus da vida dele, ele virou escravo, ele ficou cego porque vazaram-lhe os olhos e ele foi capturado pelos inimigos dele e de Deus, os filisteus. Então está aí tirada mais uma dúvida, deixando a Bíblia falar
capítulo 16 de Juízes, versículo 19. Você aprende que não foi Dalila quem cortou as tranças de Sansão, as 7 tranças, mas veio um homem que ela chamou, e chamou um homem. Por que está esse texto dizendo isso? E chamou um homem, porque foi o homem que rapou-lhe a cabeça e as 7 tranças. Ok? Então tá aí tirado mais uma dúvida, deixando a Bíblia falar e não aquilo que você ouve e aquilo que você acha. A axiologia nunca foi boa no terreno bíblico. Temos que ser fiéis ao que está escrito no Sagrado Livro. Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar, eu sempre peço, o like com o joinha. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de comentar, fazer comentários. Olha, pastor Ricardo, foi bênção para minha vida, eu gostei. Aleluia, bota lá, nem que seja um aleluia, um glória a Deus. Isso também é muito importante. Isso vai me incentivar cada vez mais a trazer para vocês vídeos e mais vídeos aqui, que ainda são muitos. Eu não estou em nem 0,5% dos vídeos que eu vou gravar. E você pode ficar despreocupado que isso não pesa na memória do teu celular, porque fica no YouTube, né? Vai pro YouTube, você acessa o YouTube, você vai ver o vídeo a hora que quiser. Não tem assim, tá pesando no meu celular, né? Que tem muita gente que sai do grupo, inclusive do Berianos, o grupo que eu sou líder lá, e de outros grupos que eu sou administrador, que as pessoas falam, tá pesando no meu celular, né? Aqui no YouTube não tem isso. Não vai pesar no teu celular e você vai ter acesso ao material, aos vídeos que estão aqui já no canal. Alguns já estão gravados aí, à tua disposição para tu compartilhar com quem você achar que deve. E curta o vídeo, dê o like, se inscreva no canal. Você que está assistindo ou vai assistir esse vídeo, se inscreva aí no canal. E diga para outras pessoas, se inscreve aí no canal do pastor Ricardo Oliveira. É um canal abençoado, é um canal que está, sabe, abençoando a minha vida. Eu quero que você receba a benção também. Tá bom? Isso vai abençoar a tua vida, a quem você está indicando o canal, que vai ser abençoado, e vai me abençoar. Porque cada pessoa que entra aqui, eu vou ter cada vez mais responsabilidade, cada vez mais zelo em dar de mim o melhor, cada vez mais, para que você esteja ciente e esteja consciente do que é Bíblia e do que é aquilo que dizem e não é bem assim, ok? Então até o próximo vídeo, querendo Deus, que Deus abençoe, Shalom.